Olá, como vai você? Tudo bem? A turma do Pedrão Elétrico, festa bonita. Parabéns. Da próxima vez escolham outro local. Viram aí o que fizeram no trânsito? Se dá para conciliar e agradar a todos em outro local, por que não? Mas parabéns a todos os organizadores desta belíssima festa. Passando por aqui para mais uma reflexão sobre Teixeira de Freitas, sobre o que se fala de Teixeira de Freitas. E por falar em Teixeira de Freitas, o povo de Teixeira de Freitas não gosta que se fala mal, não gosta quando falam mal da cidade. O povo evoluiu, estudou, formaram, uns viraram doutores, outros viraram doutoras. Se lembram das críticas dos adversários? Eu quero morar na Bahia da propaganda do governo do estado. Pois é, se formos levar por esse ponto e se formos levar em conta o que alguns veículos falam de Teixeira de Freitas, ela é a pior cidade para se viver, o que não é verdade. Estudos de 2023 indicam que Teixeira de Freitas é a sexta melhor cidade para se viver no Brasil. É o contrário do que já estão se falando por aí. Os dados do IBGE são positivos. Teixeira de Freitas parou de crescer e começou a se desenvolver. E detalhe, tamanho não é documento. Uma cidade desenvolvida não é uma cidade populosa, e sim uma cidade próspera. E Teixeira de Freitas começou a ser essa cidade próspera. O primeiro passo é porque deixou de ser curral eleitoral. Esse é um grande passo. O povo escolhe de fato o melhor candidato e não é mais a cidade do pão e do circo como há 25 anos atrás. Vamos falar dos dados do IBGE que foram divulgados recentemente. A população da cidade de Teixeira de Freitas está em 145.223 pessoas no censo de 2022, o que representa um aumento de 4,97% em comparação ao censo de 2010. Os resultados foram divulgados nesta última quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Em 2015, foi feito um estudo estimativo em que poderia ser de 164 mil habitantes. Ora, se em 2010 tínhamos menos do que hoje e a estimativa foi de 164 mil, em 2015, agora temos um número de habitantes oficial maior do que em 2010. Em 2028, podemos estimar 200 mil. Sem levar em conta a característica regional da cidade, que, segundo dados da saúde, passa de 300 mil pessoas atendidas pelo sistema. Isso sem contar os outros setores, como educação, comércio, dentre outros. Outro dado que soa como positivo e que aponta Teixeira de Freitas como uma grande cidade, começou a se desenvolver. Isso mesmo, Teixeira de Freitas começou a se desenvolver e não crescer mais de forma desordenada. E a energia? Você sabia que há 10 anos atrás era muito difícil uma média ou grande empresa se instalar em Teixeira de Freitas? Porque não tinha energia suficiente. Pois é, não tinha energia, não tinha educação, não tinha muitas outras coisas. Né? Por isso que a malha de energia foi ampliada devido ao desenvolvimento da cidade, bem ampliada mesmo. Outro ponto interessante, e aqui eu quero ler alguns dados para você, é a respeito da questão da sexta cidade, né? Teixeira de Freitas foi eleita a sexta cidade com menor custo de vida do Brasil, de acordo com o G1. O levantamento foi feito em dezembro do ano passado por uma empresa de crédito que apresenta pontos positivos que podem facilitar a abertura de negócios e oportunidades de emprego nos municípios. O ranking leva em conta ainda as despesas com conta de água, luz, telefone, internet, além de custos relacionados à alimentação e transporte, e também a localização estratégica. Outro ponto interessante com relação a Teixeira de Freitas, os dados referentes à educação, por possuir um sistema de ensino bastante efetivo, também foram levados em consideração. Teixeira de Freitas é a sexta cidade, a primeira nós temos Guaratinguetá, Anápolis a segunda, Mossoró a terceira, Uberaba a quarta, Novo Hamburgo a quinta, Teixeira de Freitas a sexta. Em sétimo nós temos Nova Viçosa, oitava Imperatriz e nono Ji-Paraná. Essas são as cidades, né? Teixeira de Freitas sendo
A sexta, temos também instituições fortes em Teixeira de Freitas. Nós temos faculdade estadual, faculdade federal. Conhece o novo prédio que foi construído? Uma belíssima faculdade federal. Temos o Hospital Costa das Baleias, que vai ser referência na Bahia, na região do extremo sul, sul, Minas e Espírito Santo. Temos instituições fortes em Teixeira de Freitas, OAB, as outras instituições, CDL, Legislativo, Judiciário, todas essas instituições com autonomia e muito fortes. Isso faz com que Teixeira de Freitas seja uma grande cidade e seja a sexta melhor cidade para se viver, sem contar também a infraestrutura que está crescendo em Teixeira de Freitas e trazendo desenvolvimento para a cidade. Mas nós vamos continuar. Olha só, na 13ª colocação no estado, é a 44ª colocação no Nordeste, número de habitantes, a 27ª colocação no Brasil. A pesquisa do IBGE também aponta que a cidade de Teixeira de Freitas tem uma densidade demográfica de 124,59 habitantes por quilômetro quadrado, uma média de 2,75 moradores por residência. O que mudou? De 137 por quilômetro quadrado, pode soar estranho, mas evoluímos para 124 habitantes. Diminuímos? Não. Por quilômetro quadrado. 124 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, os bolsões de misérias pararam de crescer e começaram a desaparecer ou desenvolverem. Deixamos de ser a maior cidade em população no extremo sul. O que muda no FPM? Nada. Não muda nada no FPM. Pois crescemos em relação a 2010 e também existe uma nova regra de transição de 10 anos proposta e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, destaca-se a Lei 8.184 de 1991, em seu artigo 1º, que determina que o censo demográfico deve ser realizado a cada 10 anos, sendo que o último havia ocorrido em 2010, apresentando informações sobre o número de habitantes do território nacional, características da população, como vivem os brasileiros. Já a contagem populacional, esse ponto é importante, a contagem populacional é realizada a cada 5 anos, com o objetivo principal de atualizar as estimativas populacionais de cada município, mas não foi feita em 2015. Além da não realização desses levantamentos, o censo demográfico teve atrasos e intercorrências graves, decorrentes à falta de verbas e estruturas destinadas à sua realização. Os dados apontam que evoluímos economicamente. Dados apontam como uma das grandes economias da Bahia. Isso mesmo, uma das grandes economias da Bahia. E quem conhece o agronegócio de perto, sabemos que somos referência para o Brasil, se tratando de micro-região, tendo Teixeira de Freitas como centro. Seja na pecuária, seja na agricultura familiar, seja na pecuária de corte ou de leite. Nesse curto período de 5 anos, somos a cidade com o maior número de microempreendedores individuais do sul da Bahia, e não só do extremo sul. E também tem outros indicadores econômicos que avaliam o potencial que se tornou Teixeira de Freitas. Então, os políticos opositores, seja de A, de B, de C, de D, ao pleitearem um cargo eletivo em Teixeira de Freitas, não falem mal da cidade. Falem de propostas, ideias, porque o povo mudou e está vendo tudo. Não se convence mais com pão e circo e nem com falácias de duplos interesses. E viva Teixeira de Freitas, a cidade mais próspera do sul da Bahia e a sexta melhor cidade para se viver no Brasil. Paramos de crescer. Agora estamos nos desenvolvendo porque temos um povo lutador, um povo batalhador e todos apaixonados por Teixeira de Freitas. Um abraço a todos, um ótimo final de semana que está chegando e um Pedrão Elétrico. Ainda temos um dia hoje, sábado, né, dia 30 de julho, ainda temos ainda a etapa do Pedrão Elétrico. Boa festa para todos e paciência para os motoristas aí no trânsito.